Salve Maria Imaculada! Boa e santa tarde a todos. E sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo e, para quem não me conhece, né, e para quem me conhece também, e este é um canal católico que mais pretende abordar a respeito de histórias, né, e estamos tratando nessa sequência de lives, né, sobre a história sagrada ali da Judéia no primeiro século. E para quem gosta deste tipo de conteúdo, né, peço que se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe para que mais pessoas possam estar tendo acesso a este tipo de conteúdo. Eu criei o grupo no Telegram, né? Também deixarei o link na descrição do vídeo, onde estarei divulgando também lá os links e também o material utilizado em cada live, né? Na live passada a gente parou ali nos anos 60, né? Com a entrada de Pórcio Festo, né, no governo da Judéia. E hoje a gente vai dar continuidade ali durante esses 6 anos ali, né, de 60 a 66. Para a gente finalizar essa sequência de lives aí da província romana restaurada, para a gente adentrar propriamente ali na Guerra dos Judeus, né? Essa live agora vai ser a live final dessa sequência aí, né, que a gente abordou os anos de 44 a 66, né? Então esta é a última live dessa série, para depois, né, quando eu tiver outro tempo, outra oportunidade, a gente começar a analisar propriamente a Guerra dos Judeus, né? A começar ali, né, pela própria perseguição de César Nero aos cristãos também, e a fuga da igreja, né, da Judéia, que foi antes da guerra, e os sinais ali que José descreve, né, que aconteceram ali antes da guerra, né, como os presságios ali, né. Isso daí vai ficar para a próxima série. A gente vai começar com essa série, essa live preliminar ali, né, abordando ali os antecedentes da Guerra dos Judeus, né. E é isso, a gente vai dar continuidade hoje na nossa última live, abordando esse tema, né, ainda ali de Pórcio Festo, até ali a entrada de Gércio Floro, né. A gente vai ali até nos anos 66, mais precisamente nos anos 64, quando o Gércio Floro entra, né. Aí a gente vai parar por ali. Então vamos tentar abrir o nosso querido programinha, né? Bem, isso aqui é o famoso segundo templo de Jerusalém, né? O terceiro templo de Herodes. Herodes o Grande praticamente ele reconstruiu todo o templo, né? Ele ampliou isso tudo. Ele aumentou o templo, ele fez toda essa ampla construção. Por isso que eu chamo de terceiro templo. O terceiro templo é esse, historicamente falando, né? E hoje a gente vai ver, quando a gente chegar lá nos anos 64, foi quando eles concluíram toda a obra do templo. Desde Herodes o Grande. Demorou em média uns 84 anos, né, toda essa reconstrução e amplitude, né? Então eu vou aqui abrir o nosso querido PDF. Ok. Então, como eu coloquei aí, né? A Judéia, a província romana dos anos 44 a 66, né? A gente vem, se não me engano, essa já é a quarta live aí dessa série. E vai ser a que a gente vai finalizar, né? Dessa série que eu dividi, né? E hoje a gente vai analisar os anos ali dos anos 60, né? Da onde a gente parou até o ano 66 ali, né? Quando estoura a Guerra dos Judeus, né? E aqui é o famoso mapa da Judéia, onde Agripa II ali, né? Ele abarca essa região de roxo e
e a província romana da Judéia, que é o divide, né, onde reinam os governadores. Então aqui, né, a nossa lista de procuradores romanos, né, da província da Judéia. A gente já viu sobre Cúspio Fado, já vimos sobre Tibério Júlio Alexandre, né, caiu também. A gente já viu sobre Ventídio Cumano, ali, né, caiu. E o último ali foi Marco Antônio Félix, né, que foi a última live anterior, de 52 a 60, né, que foi ali durante 8 anos, né, caiu também. Agora a gente vai começar com Pórcio Festo, que vai governar ali durante 2 anos. Depois a gente passa para Lucaio Albino, né, de 62 a 64, e depois Gécio Flora, ali, né, que é de 64 a 66. Então aí totalizando mais 6 anos, né. E aqui é a cara do selvagem, né, o César Nero, que está no poder lá desde o ano 54. Ele começou a reinar em Roma ali com 16 anos de idade, sendo coroado pela sua própria mãe, né, Agripina. E a gente já tratou um pouco sobre isso, né, na introdução da live passada. E aqui, né, eu trouxe uma citação de Tácito que ele resume toda a história que a gente viu ali, né? Desde quando a Judéia se tornou província romana. Eu peguei mais exatamente ali quando a citação, né, de Tácito, quando ele fala de Herodes o Grande, né? Até o Marco Antônio Félix. Então, Tácito em suas histórias, né, no livro 5º, no verso 9, ele resume assim a história, né? Antônio entregou o reino a Herodes, e Augusto aumentou seu poder, né? Com a morte de Herodes, sem esperar pela decisão de César, um certo Simão usurpou o título de rei. Foi punido por Quintílio Varo, governador da Síria, né? A Síria era romana, então o Quintílio Varo ele era o legado imperial. Então, foi punido por Quintílio Varo, né, governador da Síria. Os judeus foram reprimidos e o reino foi dividido em 3, né, em 3 partes, governadas pelos filhos de Herodes, né? Então ali começou a origem da tetrarquia, né, como a gente explicou na primeira live ali, sobre a tetrarquia de Herodes. Então houve paz sob o império de Tibério, né, que é curioso. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo ali, né, na vida pública dele, houve paz sob o império de Tibério, apesar que Tibério ele não era nada bonzinho também. Se não me engano, ele estava exilado na ilha de Capri, ali nos anos 27, né, 37, por aí. Ele estava exilado, ele não estava ali propriamente em Roma. Mais tarde, quando G. César ordenou que colocassem uma estátua dele no templo, né, eles preferiram pegarem armas, mas a revolta não deu em nada com a morte de César. Isso aqui foi Caio Calígula, né, que a gente fez aí a live. Sobretudo aí nas lives, quando eu tratei de Herodes Agripa I, né, a besta da terra. Isso aqui fala propriamente de Calígula, né, que ele queria colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém, né, mas os judeus ali queriam, de fato, né, defender a ferro e fogo, mas acabou não dando em nada, porque o imperador acabou morrendo, né. Então, aí veio Cláudio, né? Cláudio, com os reis falecidos ou reduzidos a quase nada, né? Depois ali de Agripa I, o filho de Agripa I, que seria o Agripa II, né? Ainda não tinha idade, né, para assumir o reino. Então, ele entregou a província da Judéia aos cavaleiros romanos, né? Ou libertos. Aí ali essa é a fase que a gente analisou ali, né, dos anos 44 a 66, né, agora. Aí eu vou falar mais especificamente de Antônio Félix, né. Antônio Félix exercia o poder real com um jeito típico de escravo, praticando todo tipo de crueldade e caprichos, né. Ele havia se casado com Drusila, neta de Cleópatra e Antônio, né, de modo que Félix era neto do próprio Antônio, enquanto Cláudio era seu neto natural, né?
Então, esse aqui é o resumo de Tácito ali, né, da história ali, desde Herodes o Grande até Marco Antônio Félix, né? Ele vai também falar sobre a rebelião judaica, né, o cerco de Tito. Mais pra frente, na outra série aí sobre a Guerra dos Judeus, a gente vai citando. É só para resumir aí toda essa série de lives que a gente fez até agora. Então a gente parou ali nos anos 60, né? Os anos 60, né? Citando ali Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 27. Passados 2 anos, né? Félix teve como sucessor Pórcio Festo. Enquanto, querendo agradar aos judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado, né? Então, São Paulo ficou ali em Cesareia, encarcerado durante 2 anos. Então, dos anos 60... Não, dos anos 58 a 60. Né? Então, a gente começa aqui a nossa história com Pórcio Festo. Vou dar uma pausa aqui para mim tomar uma água. Então, a gente já começa aqui, né? Com as sementes de guerra, né? A rebelião judaica propriamente dita começou no ano 66, mas ela tinha muitas sementes antes, né? Como a gente já viu em outras lives, nas outras lives precedentes. E aqui é a continuação dessa semente, né? Ela foi crescendo, crescendo até estourar ali na rebelião. Então, ali nas antiguidades judaicas, né, no livro 20º, capítulo 7, né, todo esse estudo é baseado nesse livro. Então, lá, o Pórcio Festo, né, fora mandado pelo imperador Nero para substituir Félix no governo da Judéia. Os judeus de Cesareia mandaram embaixadores a Roma para acusar Félix, e ele teria, sem dúvida, sido castigado pelos maus tratos que havia infligido aos judeus, se Nero não lhe tivesse perdoado a pedido de Palas, seu irmão, que então gozava de grande prestígio junto dele, né? Então essa era a situação ali de Félix, né? Talvez pode ser esse motivo pelo qual ele foi afastado ali da província, né? E sendo substituído pelo Pórcio Festo. Então, olha só, 2 dos principais sírios de Cesareia conquistaram por meio de uma grande soma de dinheiro Berilo, que, tendo sido preceptor de Nero, era então seu secretário para a correspondência grega e por seu meio obtiveram uma carta, pela qual era revogado o direito de burguesia de que os judeus gozavam igualmente com os sírios em Cesareia, né? Então aqui você lembra daquela briga que a gente viu, né, na live passada, dos sírios e dos judeus, né, brigando ali por causa do direito de burguesia da cidade, né, da precedência? Os judeus brigavam ali porque Herodes o Grande tinha construído a cidade, né, chamada de Cesareia, né, dedicada a César. E não, os sírios, né, eles estavam ali há muito mais tempo antes, e a cidade tinha outro nome, né? Eu esqueci o nome agora da cidade lá. Então, tinha essa briga lá interna, né? Chegou a um clima de guerra mesmo ali, entre os sírios e os judeus, né? E acabou que aconteceu isso aqui, né? Os 2 sírios ali, eles conquistaram ali, né? Subornando com dinheiro ali, né? O Berrilo né? Que era um preceptor de Nero ali. Eles acabaram revogando lá o direito de burguesia dos judeus, né? Então aí começou a bagaceira, né? Como vai dizer Flávio Josefo. Pode-se dizer que essa carta foi a causa de nossos males e da nossa infelicidade, pois os judeus de Cesareia ficaram tão irritados que se exasperaram ainda mais, e essa perturbação não cessou, até que se transformou em guerra, né? Então, a semente da guerra estava ali dentro de Cesareia.
E não eram os romanos, né? Você vê que os romanos eles vão aparecer muito depois para esmagar toda essa rebelião. Aqui você está vendo judeus e sírios, né? Judeus e gregos ali brigando pela questão da cidade de Cesareia, né? A gente viu também ali as facções dos sacerdotes ali, né? Brigando também entre si. A gente viu ali judeus contra judeus ali também, né? Toda essa série de coisas. Os romanos ali mesmo. Depois. Então a gente passa aqui para o estado deplorável da Judéia, né? Cheia de sicários e falsos messias e falsos profetas, como a gente viu também na live passada, né? Não parou por ali, né? Isso continuou. Não só durante o governo de Marco Antônio Félix, né? Mas agora de Pórcio Festo também. Então ali no número 853, então a gente vai ler aqui, tá? Quando Festo chegou à Judéia, encontrou-a num estado deplorável, pelos males que aqueles ladrões causavam. Vocês lembram que na época de Marco Antônio Félix, né, as coisas na Judéia iam de mal a pior, né? Porque ela estava cheia desses ladrões, os sicários e os magos ali, né? Os falsos messias que enganavam o povo, né? E não passava nem o dia sem que Félix mandava castigar alguém, né? Então, a situação aqui agora é mais deplorável, né? Então, quando Festo chegou na Judéia, né, ele encontrou-a num estado deplorável, pelos males que aqueles ladrões causavam. Pilhavam e incendiavam tudo. Dava-se o nome de sicários aos mais cruéis dentre eles, cujo número era bem grande, porque eles usavam espadas curvas, né? Eu vou mostrar a foto dessa espada, espadas curvas, como as dos persas, e recurvas como punhais, que os romanos chamam de siques, né? Então, daí a origem do nome sicários. Era um grupo ali de rebeldes judeus, né? Uma facção ali gigante, que eram assassinos, né? Eles andavam com essa espécie de punhal curvo ali, né? Escondido na roupa. Então eles faziam isso, ó, espalhavam crimes por todos os lugares, né? Misturando-se, como dissemos, nos dias de festa, com o povo que vinha de todas as partes a Jerusalém, por devoção. Matavam impunemente a quem lhes parecia. Atacavam mesmo as aldeias daqueles que odiavam. Saqueavam-nas e as incendiavam, né? Vocês estão vendo os romanos oprimindo o povo de Jerusalém? É os próprios rebeldes ali dentro que estão fazendo todas essas atrocidades, né? Então aqui, né, a foto da espada ali, né? O punhal curvo, né? Que deu origem, que os romanos chamavam de siques, né? E também que vai dar origem ao nome desse grupo aí de ladrões, né? Dentro da Judéia ali, sicários, né? Então, olha só, o vocábulo sicário deriva da palavra latina sica, como era conhecido um pequeno punhal curvo ou adaga, né? Que se podia facilmente ocultar debaixo da roupa, ou mesmo na palma da mão. Então, isso aqui era o modelo ali da espada deles, né? Então, após toda essa situação caótica, né, do terror dos sicários ali, a gente passa para mais um falso messias e falso profeta que se destacou ali naquele tempo, né? Então, um impostor, falso messias e falso profeta. Aí vai dizer assim Flávio Josefo, né? O impostor que tinha o ofício de mago levou grande quantidade de homens com ele para o deserto, prometendo livrá-los de toda a sorte de males, né? Olha aí. Festo mandou contra eles a cavalaria e a infantaria, que os dizimaram, né? Para mim, Festo agiu bem aqui.
porque ele queria, porque ele matou de fato um falso messias, né? Acabou com aquilo ali, com aquela seita ali. O que vai dizer Nosso Senhor ali, né, no Evangelho de São Mateus, como a gente leu ali na live ali, né, precedente, quando a gente começou a gravar essa série, né? Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. A gente explicou, né, que esse relâmpago ali, as águias ali é o símbolo do Império Romano, né? A águia ali é as insígnias dos exércitos romanos. Eles andavam ali, né? Tinha alguém que andava com o estandarte da águia. O relâmpago ali que domina do Oriente ao Ocidente, né? O Império Romano. E também, né? O exército romano chegando ali, né? E o Evangelho também que sai do Oriente e vai para o Ocidente, né? De Jerusalém a Roma. Então, como vocês podem ver, né? A gente falou do sicário, eram sicários e falsos messias e falsos profetas enganando o povo, né? Vamos ali para o deserto, que eu te prometo livrar de toda a sorte de males, né? É isso aqui. Então, dos falsos messias e falsos profetas que a gente já viu, né? Nessa série de lives, mago ali, como eu expliquei, né? Que eles fazem sinais e prodígios ali para enganar o povo, né? Na verdade, é o demônio que faz isso aqui. Então, começando ali com Simão Mago, né? Nos anos 40. Depois Teudas, um mago e falso profeta, né? Que morreu ali nos anos 46. Bar Jesus também, né? Que ele era mago e falso profeta ali, né? Descrito nos Atos, capítulo 13. Também ali por volta dos anos 40. O egípcio, que também era falso messias e falso profeta ali, morreu nos anos 58, né? A gente viu ele na live passada. E o impostor também, o impostor mago, falso messias, que é o que a gente viu hoje, né? Ali nos anos 60, que ele apareceu. E tantos outros que a história não menciona, né? Só fala que é vários. A gente ainda vai ver ainda outros aí, se não me engano. Tem no começo ali da rebelião dos judeus ali, né? Quando os zelotas dominam Jerusalém, né? Os zelotas que vão ter um rei ali, né? Que para mim ele também é um Messias. Então, São Paulo sob o governo de Festo, né? O que aconteceu ali com São Paulo? São Paulo estava sendo prisioneiro, né? Ali em Cesareia, né? Desde Marco Antônio Félix, como a gente viu. E assim diz o relato ali de Eusébio de Cesareia, né? Eu não botei aqui a referência. Então, para sucessor de Félix, Nero designou Festo sob cujo governo Paulo, após sua defesa, né? Ali no Atos 25, foi enviado cativo para Roma, né? Atos 27. Acompanhou Aristarco, que ele justamente denomina num trecho de suas cartas, companheiro de cativeiro, né? Atos 27. Lucas, que nos transmitiu por escrito os Atos dos Apóstolos, termina aqui a obra, observando que Paulo passou em liberdade 2 anos inteiros em Roma e anunciou sem entraves a palavra de Deus, né? E no Atos 28. Então a gente resumiu ali a história de Paulo sob Marco Antônio Félix, né, na live passada, e aqui sob Festo. Até o final ali dos Atos dos Apóstolos, né? Que ele passa ali 2 anos em liberdade pregando a palavra de Deus, né? Então, para quem quer ler com mais detalhes aí, né? Isso está nos Atos dos Apóstolos, dos capítulos 25, 26, 27 e 28. E aqui eu só enumerei os pontos ali, né? Que vai dizer, né? Então, São Paulo ali apela para César, né? Diante de Festo. Paulo comparece perante o rei Agripa II e a Berenice, né, que é a sua irmã. Discurso de São Paulo perante o rei Agripa II, né? Lembra do discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo lá, né? Eu vos conduzirei diante de reis e diante de governadores e diante de reis, né? É o que acontece com São Paulo, né? Então vai ter a reação ali do auditório, né? A partida para Roma,
a tempestade e o naufrágio, né, ali que vai acontecer. E depois eles vão permanecer ali em Malta, né, na ilha de Malta. E de Malta eles partem para Roma, ali no ano 61 aproximadamente. Aí tem a tomada de contato com os judeus de Roma, né? A declaração de São Paulo aos judeus de Roma. E São Paulo fica 2 anos inteiros na moradia que havia alugado, né? Ali dos anos 61 a 62 a 63. Né? Ali bem antes ainda do incêndio de Roma, que vai ser no ano 64, né? E a partir disso, Nero vai causar ali a perseguição aos cristãos, né? Como um bode expiatório para tentar ali sair do boato, né? De que ele tinha incendiado Roma. Então aqui, né? Eu peguei a pintura de São Paulo Apóstolo, né? A pintura mais antiga que se conhece do rosto de São Paulo Apóstolo, né? Que foi achado ali numa catacumba em Roma no século IV, né? Para quem quer pesquisar aí, só colocar ali imagens mais antigas dos apóstolos, né? São Paulo, São Pedro, etc. E aqui foi uma reconstituição, né, facial realista, né, do rosto de São Paulo Apóstolo, né? Moderno isso aí. Você vê que parece, né? Assim, ele tinha um rosto comprido, né? Uma barba assim, um rosto comprido. Aqui, tá vendo? E parece bastante, né, isso aqui. Então, essa aqui é o que a gente consegue chegar como fisionomia de São Paulo Apóstolo, né? A gente vai falar do martírio dele só lá no ano 67. Por aí. Então, o rei Agripa, né? A gente continua da nossa história aqui. Vamos ver o que o rei Agripa fez ali que irritou os judeus, né? O rei Agripa mandou, então, construir um grande edifício perto do pórtico do Palácio Real de Jerusalém, que era obra dos príncipes Asmoneus, né? Para quem ainda não sabe, os Asmoneus ali, eles chegaram a ser uma dinastia, né? De reis ali, antes do Herodes o Grande. Eles ali dominaram Israel ali de forma independente. Pretendo ainda, depois dessa série de lives aí sobre a Guerra dos Judeus, né, depois adentrar nessas outras histórias aí do Antigo Testamento, né, que não tem muita evidência ali, que é muito ignorada também. Eu acho que as histórias que são mais ignoradas aí é o período que abarca o helenismo, né, desde Alexandre o Magno ali, até essa dinastia dos Asmoneus, como é que Herodes o Grande ele entra em cena, né? E também o outro período, que é o mais ignorado de todos aí, que é essa parte que a gente está analisando, né? Esses anos aí obscuros dos anos 44 a 66 e dos anos 66 a 73, que é propriamente ali toda a rebelião dos judeus, até a queda de Jerusalém. Então vamos lá, né? Então o rei Agripa, né, ele construiu um grande edifício ali perto, né, do Palácio Real dos Asmoneus. Como aquele lugar era tão elevado, o panorama era belíssimo, pois de lá se descortinava toda a cidade e Agripa podia ver, né, do seu quarto, tudo o que se fazia no interior do templo, né? Os chefes de Jerusalém ficaram muito descontentes com isso, porque nossas leis, né, as leis judaicas lá, não permitem ver o que se passa no templo, e principalmente no momento dos sacrifícios, né? Interessante isso aqui. Era nas igrejas medievais, né? Que se tinha o muro ali,
que você não via o sacerdote, você não via propriamente a missa. Isso permanece em alguns ritos orientais também, né? Então também não se podia ver o que era realizado dentro do templo, né? Ninguém estava assistindo o que estava acontecendo ali dentro, né? Nos momentos de sacrifícios ali. Então, para impedi-lo, eles mandaram construir acima das muralhas que estavam na parte interior do mesmo, né? Do lado do ocidente, um muro tão alto que nada mais se podia ver. Do quarto do rei, não somente o que estava em frente, mas também nas galerias de fora do templo, do lado do ocidente, onde os romanos montavam guarda nos dias de festa para a conservação do templo, né? Então os judeus acabam construindo esse muro ocidental, ampliando ainda mais ele, né? Eles construíram acima das muralhas que estavam na parte interior do mesmo, né? Do lado do ocidente. Um muro tão alto que nada mais se podia ver, né? Esse aqui é o muro ocidental, o muro das lamentações, né? O muro que vai ser preservado ali depois. Ele era o muro mais alto que se tinha ali, então, até então, né, que cercava o templo ali. E os judeus aumentaram ainda mais por causa dessa questão aqui, né? Então Agripa ficou muito ofendido, né? E Festo ainda mais. Ele ordenou-lhes que derrubassem o muro. Olha só. Mas os judeus rogaram-lhe que permitisse recorrer ao imperador, porque a morte lhe seria mais suave do que ver destruir-se uma parte do templo, né? O que, ao meu ver, isso é falso. Porque o muro ali não era uma parte do templo, né? Mas ele era uma parte exterior que cercava ali, né? O muro ocidental. E não é o que eles vão dizer depois, né? Quando os zelotas vão invadir ali, vai fazer todo tipo de abominação. Isso aqui é a mais pura hipocrisia, na verdade. Eles lhe permitiu, né? Foram então mandados a Roma 10 dos mais ilustres habitantes, com Israel, sumo sacerdote, e Xérlias, guarda do sagrado tesouro, né? Nero escutou-os e a imperatriz Popeia, sua mulher, que era piedosa, olha só como é que é? Eles ficam puxando lá, né? Pro lado deles. Então a Popeia, sua mulher, que era piedosa, né, empenhou-se em seu favor perante o marido. Não somente lhes perdoou o que havia feito, mas concedeu-lhes que o muro que tinham feito construir fosse conservado. Ou seja, os próprios judeus, eles constroem, eles ampliam aquele muro ocidental. E eles não querem destruir porque não era mais suave eles morrer do que querer ver destruir uma parte do templo, né? Enfim. Eles mesmos que fizeram aquilo ali. Não existia aquilo ali antes. Então, né, a imperatriz Popé, né, concedeu essa graça para eles, né, continuar com o muro ali elevado, né. Então a princesa mandou regressar os 10 embaixadores e reteve como reféns somente Xélias e Ismael. Enfim, acabaram ali também se dando mal. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote, né. Então, Ismael ficou ali como refém, né, em Roma, ali no ano 60, e entrou agora, né, José Cabi Ben Simão, né, que vai ser agora o sumo sacerdote atual, que vai ali dos anos 60 a 63. Então aqui a moeda, né, de César Nero e Popeia Sabina, sua mulher, né, moeda da época.
aqui a gente começa com Lucéio Albino, procurador romano, né? Agora a gente passa para ele. Então vamos ver o que aconteceu aqui no governo de Albino. Então, morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino. E o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José, o Cabi, para dá-lo a Anano, né? Esse Anano aqui, né, ele vai tratar primeiramente do pai dele, né, que é o Anás, aquele sumo sacerdote Anás, do qual também descreve os evangelhos, né? Que Anás levou nosso Senhor Jesus Cristo atado para Caifás, né, que era seu sogro. Então, Anano, né, Anás, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo. Para mim, o homem mais infeliz do mundo. Pois gozou quanto quis dessa grande dignidade e teve 5 filhos que a possuíram também, depois dele, né? O que jamais aconteceu a qualquer outro. Então, ali dessa era ali, né, dos sumos sacerdotes, ele foi o último sumo sacerdote ali que teve todos os seus 5 filhos ali, né, que foram sumos sacerdotes também. E esse aqui é o último, né, ali o Anás ben Anás, Anano, filho de Anano. No grego ali é Hanan ben Hanan. Ele vai ser muito famoso ali depois, né, quando vai estourar ali a rebelião dos judeus. Ele vai ser um dos líderes também do povo ali que vai lutar contra os zelotas. Então, olha o que ele vai fazer aqui, né? Anano, um dos de que nós falamos agora, né? O Anano ben Anano, era homem ousado e empreendedor da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos, né? Então, Hanan ben Hanan era da seita dos saduceus. Não sei se Caifás também, não sei, né? Esses outros sumos sacerdotes, que seitas eles eram praticamente. Caifás, na época de Caifás, né? Eu acho que ele era fariseu. Então, olha só o que ele vai fazer, né? Ele aproveitou o tempo da morte de Festo. Então, Festo morreu, de fato, né? Ele não foi substituído assim. Festo, ele morreu. E ele aproveitou, né? Anano ben Anano aproveitou a morte de Festo ali, né? Não tinha mais o governo ali da Judéia, né? Então, foi ali um tempo ali de anarquia, né? Ele aproveitou esse tempo de anarquia. E Albino ainda não tinha chegado para reunir um conselho, né? Diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento, né? Então aqui a gente chega na morte de São Tiago Justo, o primeiro bispo de Jerusalém, né? Causada ali pelo sinédrio de Hanan ben Hanan. Vamos ler aqui mais ou menos para a gente entender, ó. Albino ainda não tinha chegado, né? Para reunir um conselho. Então, Hanan ben Hanan, ele reuniu um conselho ali, né, um sinédrio, aí, diante do qual ele fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, né, e alguns outros, acusou de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis, né? Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera não se podia desculpar, né? Você vê que até o pessoal de Jerusalém ficou revoltado com isso aqui. Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria para informá-lo
do que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou, né? Estas desculpas e escreveu a Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa II, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e o deu a Jesus, filho de Daneu, né? Então ele acabou perdendo o sumo sacerdócio ali, né? O Albino ali que estava entrando ficou muito irado com ele, porque ele acabou reunindo ali um sinédrio sem a licença do governador, né? É mais ou menos ali o que vai acontecer também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eles vão levar, de fato, ao governador Pôncio Pilatos, né? Para que Pôncio Pilatos execute a pena que eles querem, né? Só que aqui não, aqui eles mesmo mataram com suas próprias mãos. Então ali tinha Hanan ben Hanan, no ano 63, entrou o Joshua ben Daneus, e do ano 63. E aqui a gente vai ler o martírio de São Tiago Justo, né, o primeiro bispo de Jerusalém, ali retirado do livro de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia faz uma longa citação de Hegesipo, né? Que ele tirou ali da Memórias no livro 5º. Então, deixa eu tomar uma água aqui para a gente ler esse relato gigante, muito bonito. Então, como é que foi o martírio de São Tiago, né, descrito ali pelo Hegesipo, né? Hegesipo, acho que o nome dele é assim. No seu 5º livro das Memórias. Então, assim é o relato, né? O irmão do Senhor, Tiago, com os apóstolos, governou a igreja, desde o tempo do Senhor até nós. Todos lhe davam o apelativo de justo, visto serem muitos do mesmo nome. Ele foi santificado desde o seio materno. Não bebia vinho, nem bebida inebriante. Nada ingeria do reino animal. A tesoura não passava por sua cabeça. Não se ungia com óleo, não se banhava. Somente ele tinha acesso ao santuário. Não usava vestes de lã, e sim de linho. Entrava sozinho no templo e mantinha-se de joelhos, suplicando perdão para o povo, de tal modo que seus joelhos se calejaram, assemelhando-se ao couro dos camelos, porque se prostrava sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão pelo povo. Devido à sua eminente justiça, era apelidado o Justo e Oblias, em vernáculo fortaleza do povo e justiça, segundo designavam os profetas, né? Alguns sequazes das 7 seitas existentes no meio do povo, né? Curioso isso aqui. Hegesipo fala de 7 seitas que existiam no meio do povo judeu, né? Naquele tempo. Eu sei de 4 ou 5, né? Agora, essas outras 2 aqui eu ainda não sei exatamente qual é. Então, os fariseus, saduceus, essênios, zelotas e agora que a gente viu os sicários, né? Os sicários que eram outro grupo ali. Tem 5. Agora, falta 2 aí que eu ainda desconheço. Então, alguns sequazes das 7 seitas existentes no meio do povo, supramencionadas nas memórias, né, perguntaram-lhe qual era a porta de Jesus.
E ele respondeu-lhes que era o Salvador, né? Alguns deles acreditaram que Jesus é o Cristo. As seitas acima não creram na ressurreição, nem em sua vinda para retribuir a cada um de acordo com as próprias obras, né? Isso aqui é mais particularmente dos saduceus. A gente lembra que Hanan ben Hanan era saduceu, né? Então, alguns deles acreditaram que Jesus era o Cristo, né? Outros não. No entanto, quantos acreditaram, creram por intermédio de Tiago. Mas tendo muitos crido, mesmo dos chefes ali, né? Houve um tumulto entre os judeus. Os escribas e os fariseus que comentavam o povo corre o risco de confiar em Jesus Cristo, foram juntos procurar Tiago e disseram-lhe: viemos pedir-te que retenhas o povo, porque ele se ilude a respeito de Jesus, como se fosse o Cristo. Rogamos-te, portanto, que esclareças a todos os que vêm para a festa da Páscoa sobre Jesus, pois todos têm confiança em ti. De fato, atestam com o povo que é justo e não fazes acepção de pessoas, né? A tentação ali diabólica, né? Querendo fazer com que ele renegue Jesus Cristo ali em cima do pináculo do templo ali para todo mundo, na festa da Páscoa. Por conseguinte, persuade o povo, a fim de que não se iluda acerca de Jesus, né? Pois o povo e todos nós confiamos em ti. Coloca-te, portanto, no pináculo do templo, a fim de que lá em cima todos te possam ver, e tuas palavras sejam ouvidas por todo o povo. Com efeito, por causa da Páscoa, reuniram-se todas as tribos, né? Lembra daquela expressão, tribos da terra? Então, todas as tribos ali estavam reunidas na festa da Páscoa. E até alguns gentios, né? Os supramencionados escribas e fariseus colocaram a Tiago no pináculo do templo e gritaram-lhe: ó justo, em quem devemos todos confiar, tendo em conta que o povo se ilude na sequela de Jesus. O crucificado, anuncia-nos qual é a porta de Jesus, né? Respondeu-lhes em alta voz: por que me interrogas sobre o Filho do Homem? Ele está sentado no céu à direita do supremo poder e virá sobre as nuvens do céu. E aqui a gente vê a ligação que tem isso aqui, né, que a gente já leu ali os evangelhos de São Mateus, Marcos e Lucas. A ligação que tem isso aqui com o cerco de Jerusalém, né? Ele está sentado no céu à direita do supremo poder e virá sobre as nuvens do céu, né? Muitos inteiramente convictos exaltavam o testemunho de Tiago com as seguintes palavras: Hosana ao filho de Davi. Então, por sua vez, os escribas e fariseus diziam uns aos outros: fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemo-lo para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. E exclamaram: até o justo enganou-se. E realizaram a profecia de Isaías, né? Eliminemos o justo, porque nos incomoda. Colherá o fruto do seu procedimento. Então subiram e jogaram o justo para baixo, né? Ali do pináculo do templo, a parte mais alta. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago justo. E começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrera ao ser jogado para baixo. Mas este voltou-se, pôs-se de joelhos e disse: suplico-te, Senhor, Deus Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto assim o apedrejavam, uns dos sacerdotes dos filhos de Recabe, filho de Recabim, acerca dos quais dá testemunho o profeta Jeremias, né, gritava: parai, o que fazeis?
o justo reza por vós. Então deles, um pisoeiro tomou o bastão com o qual abatia os tecidos, golpeou a cabeça do justo, que assim completou o martírio. Foi sepultado no mesmo lugar, junto ao templo, e até hoje seu túmulo se vê perto do templo. Foi verdadeira testemunha dita diante dos judeus e gentios de que Jesus é o Cristo. E logo Vespasiano o sitiou, né? Então veja a ligação que tem aqui com a morte de São Tiago Justo, com o sítio de Jerusalém, né? E ele cita justamente aquela passagem, né? Ele virá sobre as nuvens do céu. E aqui continua Eusébio de Cesareia, né? Depois de toda essa longa citação. Tudo isso consta da longa citação, descrição de Hegesispo, né? Em consonância com a de Clemente. Tiago era de fato admirável e tão afamado entre todos os outros por sua justiça, que até os judeus prudentes acreditavam ter sido seu martírio causa do imediato cerco de Jerusalém, o qual, em sua opinião, não tivera outro motivo a não ser o sacrilégio perpetrado contra ele. Então, os próprios judeus, né, tinham essa opinião, né, de que o cerco ali se deu por causa do sacrilégio que cometeram contra Tiago, né? E você vê que o próprio autor aqui também liga, né, a isso aqui, e logo o Vespasiano sitiou, né? Então você vê a ligação que tem ali a morte de São Tiago Justo com o cerco de Jerusalém, né? Ele virá sobre as nuvens. Então aqui a gente passa agora para os sicários, né? Os ladrões assassinos ali, que ainda estava. A bagaceira, né? Estamos quase acabando. Então, quando Albino chegou a Jerusalém, empregou todo o seu cuidado em restituir a calma à província pela morte de uma grande parte dos ladrões, né? Até aí tudo bem. Nesse mesmo tempo, Ananias, que era um sacerdote de mérito, conquistava o coração de todos. Sinceramente, eu não sei quem é esse Ananias. Não sei se ele foi aquele outro sumo sacerdote que a gente tratou. Mas parece que não, que ele era só um sacerdote ali de mérito, né, que ele conquistava o coração de todos. Não havia quem não o honrasse pela sua liberalidade. Não se passava um dia sem que ele não desse presentes ao Albino e ao sumo sacerdote. Mas ele tinha servos tão maus que iam pelas granjas com outros que não eram melhores do que eles, tomar à força as décimas que pertenciam aos sacerdotes e batiam nos que se recusavam a dá-las, né? Eles iam lá, roubavam até o dízimo dos sacerdotes. Outros faziam também a mesma coisa. Assim, os sacerdotes, que não tinham outro meio de vida, achavam-se reduzidos aos extremos, sem que ninguém se resolvesse dar um remédio a isso, né? Então, essa aqui era a situação caótica ali da briga entre os sacerdotes, que a gente começou a ver na live passada, né? Ainda continua aqui. Olha só, durante uma festa, esses assassinos, de que acabamos de falar, entraram à noite na cidade e prenderam o secretário de um oficial do exército, que era filho do sacerdote Ananias. Amarraram-no, levaram-no e mandaram dizer ao pai dele que o soltariam desde que obtivesse de Albino a liberdade de 10 dos seus companheiros, que estavam presos. Esse plano deu resultado, né? Albino, vendo a necessidade em que Ananias se encontrava de lhe fazer esse pedido, concedeu-lhe. Isso foi causa de muitos males, porque os ladrões sempre encontravam novos meios de apanhar parentes de Ananias, e só os restituíam com semelhantes trocas. Assim, seu número cresceu ainda mais.
sua ousadia aumentou também na mesma proporção. Em mil males eles causavam a toda a província. Então essa era a situação caótica da Judéia. Ainda não tem romanos aqui oprimindo o povo, né? O rei Agripa aumentou a cidade de Cesareia de Filipe e a chamou-a de Neroniana, em homenagem a Nero. Então, a Cesareia de Filipe ele passou a se chamar Neroniana. Mandou também construir em Berita um magnífico teatro, onde dava todos os anos espetáculos ao povo. Que pagão que ele era. Né? Mandou distribuir trigo e óleo aos habitantes, e para embelezar a cidade mandou levar a maior parte de tudo o que havia de mais raro no resto do seu reino, para lá bem como uma grande quantidade de excelentes estátuas dos maiores personagens da antiguidade. Pagão, idólatra. Tal magnificência tornou odioso aos seus súditos, né? Porque eles não podiam tolerar que ele despojasse suas cidades dos seus mais belos ornamentos, para embelezar uma cidade estrangeira. Então, né, Agripa II ali tira ainda o sumo sacerdócio de Jesus, né, filho de Daneu, para dá-lo a Jesus, filho de Gamaliel. Mas como ele não a deixou de boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias e das injúrias aos fatos. E isso era a situação da decadência ali, né? Então ali a gente tem Joshua ben Damneus, né? Que saiu agora, e entrou Jesus ben Gamaliel. Ali durante um ano, mais ou menos. De novo aqui Ananias, né? Ananias continuava a ser o mais ilustre dos sacerdotes, quer por suas grandes riquezas, quer pela sua liberalidade, que lhes granjeava cada vez mais novos amigos. Costobaro e Saul tinham conseguido um grande número de soldados, e como eram de sangue real e parentes do rei, tornaram-se ilustres, mas eram violentos e sempre prontos a oprimir os mais fracos. Foi então que começou a ruína da nossa nação, pois as coisas iam de mal a pior. Então, a ruína de Jerusalém só ia de mal a pior, né? Ainda não tem romanos aqui. Quando Albino soube que Gécio Floro vinha para substituí-lo, pareceu querer obsequiar os habitantes de Jerusalém. Assim mandou trazer todos os prisioneiros. Condenou à morte todos os que realmente eram culpados de crime capital, mandou para a prisão os que lá tinham sido postos por faltas leves e depois lhe deu a liberdade, a troco de dinheiro. Assim esvaziou as prisões e, ao mesmo tempo, todo o país ficou cheio de ladrões. Então, só decadência. Os da tribo de Levi, cuja função era cantar hinos em louvor a Deus, obtiveram do rei Agripa que determinasse em seu conselho que eles poderiam usar a estola de linho, o que só era permitido aos sacerdotes. Disseram-lhe para isso que, tendo jamais gozado daquela graça, se lhes ia glorioso conceder-lhe, né? Mas ele permitiu ao mesmo tempo a outra parte da tribo, que era empregada no serviço do templo, que também entoasse, como os demais, hinos e cânticos. Todas essas coisas eram contrárias às nossas leis e jamais foram violadas sem que Deus lhe desse um severo castigo. Então essa é toda a situação decadente ali da Judéia, né? Que Joséfo retratou ali naqueles anos. Ele, no ano 64, né, termina as obras do templo. As obras do templo, então, estavam terminadas. Assim, 18.000 operários que ali eram empregados e pagos pontualmente ficaram sem trabalho.
Os habitantes de Jerusalém quiseram dar-lhes uma ocupação e um meio de vida. Como eles nada desejavam, conservar de todo o sagrado tesouro do templo, para que os romanos deles não se apoderassem, propuseram ao rei Agripa reconstruir a galeria que está do lado do ocidente. Essa galeria estava fora do templo, num profundo vale, tão profundo que seus muros tinham 400 côvados de altura e eram construídos de pedra quadrada, muito branca, de 20 côvados de comprimento e 6 de grossura, sendo ainda obra de Salomão, que por o primeiro construíra o templo. Mas Agripa, ao qual o imperador Cláudio tinha encarregado de tudo o que se referia às reparações desse edifício sagrado, considerando a magnitude da empresa, tanto pelo tempo como pela quantidade de dinheiro que seria necessário empregar-se para isso, e que as maiores obras se destroem facilmente, não quis dar-lhes consentimento, mas permitiu-lhes, se o quisessem mandar, pavimentar sua cidade com pedras brancas. Então, essa é toda a situação ali também da questão das construções do templo, né? Tirou em seguida o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Gamaliel, e o deu a Matias, filho de Teofilon, sob cujo sacerdócio a guerra dos judeus começou, né? Então, a gente teve ali Jesus ben Gamaliel, 63 a 65, e agora Matatias ben Teofilon, né? 65 a 67. A Guerra dos Judeus começa ali no ano 66. E o último sacerdote, né, será eleito pela facção dos Zelotas, que vai ser o Fanias ben Samuel, ali 67 a 70. Vamos falar sobre ele, né, na próxima série de lives. Então aqui a gente chega em Gésio Floro, procurador romano, do ano 64 a 66. Se não me engano, ele vai ser o último procurador ali, né? Vai ter um outro ali, mas é incerto. E a gente começa aqui. Gésio Floro, que era de Clazomene, foi, para a infelicidade de nossa nação, escolhida por Nero para suceder Albino no governo da Judéia, e Cleópatra, sua mulher, que ele levou consigo e que não lhe ficava atrás em maldade, tinha o feito obter esse favor por meio da imperatriz Popeia, que tinha muito afeto por ela, né? Ele abusou tão insolentemente do poder que muitos vieram a sentir a ausência de Albino. Aquele se escondia para fazer o mal, Floro fazia por vaidade. Parecia que só fora enviado para fazer triunfar a injustiça e cobrir de ultrajes nossa nação. Seus roubos e suas crueldades não tinham limites. Seu coração era insensível à piedade. Os grandes lucros não o faziam desprezar os pequenos. De tudo se apoderava. Partilhava mesmo dos roubos e vendia aos ladrões a impunidade de seus crimes, a esse preço. Assim, os males que os judeus suportavam iam além de tudo o que se pode imaginar. Eles eram obrigados a abandonar seu país e suas santas cerimônias e fugir para terras estrangeiras. Então aqui começa a fuga dos próprios judeus ali, né, antes da guerra. Não havia países, por mais bárbaros que fossem, onde eles não pudessem viver mais tranquilos. Que mais direi? Basta afirmar que Floro nos obrigou a tomar as armas contra os romanos, para perecermos todos juntamente e de uma vez, que não uns após outros, separadamente, sobre um governo tão intolerável. Assim, 2 anos depois que esse tirânico governador havia chegado à Judéia, no 12º ano do reinado de Nero, né, no ano 66, começou essa funesta guerra,
E os que tiveram a curiosidade de saber tudo o que então se passou em particular, poderão ler a história que nós dela escrevemos. E a história que a gente vai analisar na próxima live. Né? A gente fecha aqui mais um ciclo de lives, para a gente abrir um outro período ali do ano 66 ao ano 73, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Google, para ver se eu consigo ler a carta de São Tiago. Ok. Vou abrir a Bíblia da Ave Maria. Aqui, ó, São Tiago, capítulo 5, Ave Maria, né? Aqui tudo é uma questão de edição. Então, São Tiago, capítulo 5, né? O São Tiago Justo que a gente leu sobre o martírio dele hoje. Certo. Então, vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Veja que ele já estava falando ali das desgraças que ia vir sobre Jerusalém. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará vossas carnes como fogo. Entesourastes nos últimos dias, aqueles dias lá, das últimas eras, né? Eis que o salário que desfrutastes aos trabalhadores que ceifavam aos vossos campos clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda essas propagandas dessa Ave Maria aqui. É ruim, viu? É os que eu não gosto. Então, olha só. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Né? Veja, naquele tempo o juiz já estava à porta. Então, quando Nosso Senhor fala, né, quando virdes acontecer todas essas coisas, saber que o juiz está próximo à porta. Né? São Tiago não, eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que facilitamos os que suportam sofrimentos de Jó. Vós sabeis que felicitamos os que suportam sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. A carta aqui é grande, tá? Não vou ler tudo. Muita propaganda chata nesse site. Isso aqui é a transmissão, né?
Então tá, é isso, meu povo. A gente concluiu aqui a nossa última live, né, sobre esse período aí, né, dos anos 44 a 66. E a gente vai continuar, né, essa série de histórias ali sobre a Guerra dos Judeus, né? Separando em um outro período, né, que vai dos anos 66 a 73. Vamos analisar aí todos os pormenores, né, da Guerra dos Judeus ali até a destruição de Jerusalém. É um período bastante uma grande tribulação mesmo, né? Uma grande tribulação. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma coisa. É isso, eu vou ver se eu consigo montar os próximos textos aí na medida que meu tempo me permitir. E conforme o meu tempo permite, né? Eu vou dar um tempo também aí, vou dar uma pausa aí, mas só para mostrar para vocês, né? Que os sinais ali, já precursores da destruição de Jerusalém aconteceram. E o que eu fiz foi provar historicamente, né? Dentro desse período aí dos anos 44 a 66. Então é isso. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Então se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe, né? Para quem mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conhecimento. Quem gostará de estudar sobre história, né? E querer ter acesso a esse tipo de conteúdo e os materiais, né, que a gente disponibiliza também. Então é isso, gente. Paz e bem a todos. E salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Matribus suis dixerunt, ubi est triticum et vinum, cum deficerent quasi vulnerati in pateis civitatis, cum exhalarent anima suas in sinu matrum suarum. Cui comporrabote vel cui assimilabote filia Jerusalem, cui exequabote et consolabote Virgo filia Sion. Magna est enim velut more contritio tua, quis me debitur tui. Profete tui viderunt tibi, falsa est stulta, nec aperi